שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. Dando continuidade, dando continuidade ao que nós estávamos falando anteriormente, né? O vídeo ele pausou aí, eu não sei o que houve, pausou o vídeo. Então, o que nós vemos é que dentro dessa profecia, tá certo? De Daniel capítulo 12, nós vemos aí uma profecia sobre a abominação, né? Quando ele diz o seguinte: os que são esclarecidos, porém, compreenderão ao contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalada a abominação da desolação. Haverá 1290 dias, ok? Então, nós vemos aí claramente que o sacrifício ele foi abolido, né? O sacrifício após a morte de Yeshua, nós vemos que o sacrifício ele foi totalmente abolido, né? Nós não, após Yeshua, o imperador Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo foi totalmente destruído e não teve mais nenhum tipo de sacrifício. E aí o que acontece? É instalada sobre o monte, o lugar santo, a abominação desoladora, que é o que nós conhecemos como o domo da rocha, tá certo? Então, essa aqui foi uma das maiores profecias cumpridas, né, dentro das Sagradas Escrituras. Hoje, se o povo do Eterno, o povo de Israel, os judeus e Erudim, for tentar lá tirar aquela mesquita, né, que é o domo da rocha, de cima do lugar santo, né, porque o que impede do templo ser construído é justamente aquela mesquita, né? Haverá guerra, né? Todos nós sabemos disso. Então, enquanto aquela mesquita estiver ali, né, nós sabemos que haverá guerra, né? Já há conflitos entre Israel e as nações ao redor, principalmente a Palestina. Imagina se nós, Erudim, os judeus israelitas, mexêssemos ali no domo da rocha. O domo da rocha é sim a abominação da desolação profetizada pelo profeta Daniel, aqui em Daniel, no capítulo 12, no versículo 11. Tá certo? Aí vocês perguntam, Azarias, e onde é que eu encontro, dentro aí das escrituras, a parte que fala sobre o Islã, né? A fundação do Islã? Então nós vamos ter essa profecia em Apocalipse, no capítulo 9, quando diz o seguinte: aliás, no capítulo 8, né, eu pedi até para vocês dar uma lida. A profecia está no capítulo 9, mas eu vou fazer a leitura aqui do início do capítulo 8. Vocês podem abrir aí o livro de Guiliana, Apocalipse, no capítulo 8, que vai dizer o seguinte: vi então os 7 anjos que estão diante do Eterno. Deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações de todos os Kadoshim sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante do Eterno. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu com fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Então, o que é que nós temos que entender, né? O livro de Guiliana, de Apocalipse, ele foi escrito, certo, para profetizar a derrota totalmente dos sistemas corruptos de governo deste mundo, desse sistema atual de coisas em que nós vivemos.
tá certo? Focando principalmente ali o Império Romano Ocidental, depois o Império Romano Oriental, depois o Papado, que é conhecido como Roma Eclesiástica, e mais adiante, né, aos reinos deste mundo, ou seja, aos atuais governos da Terra. Então, o livro de Apocalipse, o foco dele é profetizar a queda justamente destes reinos, os reinos, né, que governam a Terra, focando principalmente, como eu falei anteriormente, dentro do Império Romano, tá certo? Então, quando é feita a profecia, principalmente ali quando você vai entrando nas trombetas, né, que não são trombetas, são shofar, né, são shofares, né? Shofar é uma forma do atalaia avisar que está vindo o quê? Uma guerra, né? Então, uma trombeta, né, em Apocalipse, no livro de Guiliana, é um aviso de uma guerra, um aviso de como é que eu posso dizer? De um confronto, de uma batalha, tá certo? Então, quando você se volta justamente para esse contexto aí, né, da profecia, do significado de trombeta, você vai entender que as 4 primeiras trombetas, elas são voltadas ao Império Romano Ocidental. E as demais trombetas, né, a quinta, a sexta, quinta e a sexta, são voltadas ao Império Oriental, e a sétima trombeta é voltada aos reinos, né, ou seja, aos governos do sistema de coisas atual que nós vivemos, né? O nosso sistema de coisas, tá certo? Então vamos lá dando aqui a continuação, né? Diz assim: e o quinto anjo tocou, vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder, semelhante ao dos escorpiões da terra. Disseram-lhe, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde, e as árvores, mas somente os homens que tivessem o selo do Eterno sobre a fronte. Foi-lhes dado a permissão de não matá-los, mas atormentá-los durante 5 meses, com tormento semelhante ao do escorpião, quando fere um homem. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão, mas a morte fugirá deles. Então, dentro desse contexto profético, o que nós vemos claramente é que a estrela que se refere aqui nessa profecia é o líder do islamismo, Maomé. Tanto que o símbolo do islamismo é uma lua com a estrelinha no meio. Aquela estrela é justamente essa estrela aqui que está se referindo o livro de Guiliana. Tá certo? E quando diz o seguinte, que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Então a chave para quê? A chave para iniciar uma nova religião. As chaves, né, para você iniciar uma nova mensagem. Como Yeshua tem ali, ele tem a chave de Davi, né? Ele entrega as chaves do reino aos Talmidim, né? Você vê isso dentro das Bessorot, dos evangelhos. Então, aqui ele recebe a chave do poço do abismo. E diz o seguinte: ela abriu o poço do abismo, ou seja, por meio da chave, a estrela, né, abre o poço. E dali sai o quê? Uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. Fumaça em profecia é símbolo de mensagem, tá certo? É símbolo de mensagem. Então, quando fala que ela subiu, que subiu uma fumaça
de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros, simboliza que o sistema, né, o sistema daquele mundo ali, né, porque nós sabemos que sol, em profecia dentro da Torá, é símbolo de governo, né, e o ar é símbolo, né, de locomoção, de, como é que eu posso dizer, de mobilidade, tá certo? E de comunicação. Então se tornaram escuros. A escuridão envolveu a terra naquele período, tá certo? Dando continuidade. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra. Assim, e a fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Então nós vemos em profecia que os árabes, né, eles eram simbolizados por gafanhotos. Eles eram simbolizados por gafanhotos, tá certo? Tem muitas passagens dentro das escrituras que simboliza os árabes como gafanhotos. Até quando os gafanhotos foram enviados ao Egito como praga, diz que veio dali um vento oriental, né? Juntamente com aqueles gafanhotos, tá certo? Então, os gafanhotos são símbolos dos árabes. E diz que eles têm um poder semelhante ao dos escorpiões da terra, né? Então, nós vemos em profecia, né, que o poder do escorpião, né, ele é um poder, ele não mata, mas ele é um poder que atormenta, tá certo? Então, por meio, né, das suas guerras santas, os muçulmanos atormentaram Roma por muitos e muitos séculos, tá certo? Muitos e muitos séculos. Os 5 meses que a lei cita na profecia, né, que nós vamos ler agora, diz o seguinte: disseram-lhe, porém, que não danificasse a vegetação da terra, nem o que estivesse verde as árvores, mas somente os homens, que não tivessem o selo do Eterno sobre a fronte. Ou seja, o selo sobre a fronte é o quê? A guarda dos mandamentos, né? Viver para Torá. Então, quem não vivia para Torá, quem não tinha o selo do Eterno sobre a fronte, como fala no livro de Guilhana, no capítulo 14, que os 144.000 Yehudim têm o selo, né, do Eterno nas suas testas, e o nome do Eterno nas suas testas, né? Ou seja, tem a guarda dos mandamentos. Então, o sinal, o selo, na mão e na testa simboliza que tem na mão, né? Na mão simboliza as ações, suas ações diante do Eterno, e na testa os seus pensamentos, né? Quando você lê o Shema, você vê claramente ata-os, né, nas suas mãos e nas suas testas, ou seja, o selo do Eterno, o sinal do Eterno, que é a guarda das mitzvot, a guarda da Torá, né, ela parte a partir do momento do seu pensamento, do seu raciocínio para as suas ações, né? Como nós sabemos, o judaísmo não é uma religião que envolve emoções, né? O cristianismo já envolve emoções, o judaísmo não envolve emoções. O judaísmo envolve a sua razão, a razão em saber o que é o certo e fazer o certo. Então, quando você sabe o que é o certo e você faz, então ali está o selo do Eterno, no seu pensamento e nas suas atitudes, nas suas ações. Então, os gafanhotos, eles foram diretamente nesse pessoal aí, né? Que são, né, os romanos do período do Império ali bizantino, tá certo? E eles o feriam com a picada de como se fosse de escorpião, ou seja, atormentavam-nos com o que nós conhecemos como as terras, como as guerras santas, né? Que foram ali travadas entre cristãos e muçulmanos no período da Idade Média. Continuando, diz o seguinte: foi-lhes dada a permissão de não matá-los, mas atormentá-los durante 5 meses com tormento semelhante ao do escorpião quando fere um homem. Então essa parte aqui dos 5 meses é algo muito interessante. Por quê?
Porque um dia em profecia corresponde a um ano literal, né? O mês bíblico ele tem 30 dias. Assim, 5 meses são 150 dias, né? Assim temos o que? 150 anos, tá certo? E foi durante o período de 150 anos que os maometanos, o Islã, atormentou a Roma idólatra, que começou no ano 636 da Era Comum e foi até o ano 786 da Era Comum. Ou seja, 150 anos cumprindo à risca a profecia aí dos 5 meses. Tá certo? Quando é que isso começa, Razarias? Começa quando os árabes chegam à Terra Santa, na Palestina, né, que era o chamado território da Palestina antigamente, né, no ano 636, e ali eles iniciam a guerra com o Império Bizantino, tá certo? Com a Roma Oriental. E em 786 tem a derrocada final do Império Bizantino e os muçulmanos eles iniciam um período de paz com as nações, né, que eles não conseguiram conquistar, principalmente com a Península Ibérica, tá certo? Nesse período aí começou, né, as alianças, principalmente entre muçulmanos e judeus. Nesse período foi inaugurado uma nova era pelo califa Harun al-Rashid, ok? E também marcou o período da Batalha de Yarmouk entre muçulmanos, vencendo aí os bizantinos no ano 636 da Era Comum, completando aí os 150 anos, os 5 meses da profecia, né, feita por Yeshua ao seu servo Yohanan Hashalia. Ok? Então, tá muito claro, muito claro. Diz o seguinte: o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro e suas faces eram como faces humanas. Tinham cabelo semelhante ao de mulheres e dentes como os de leão. Tinham coraças como de ferro e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, com muitos cavalos correndo para um combate. Eram ainda providas de cauda semelhante à dos escorpiões, com ferrões. Nas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. Como rei tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então nós vemos aí a queda total do Império Bizantino por meio de uma praga enviada pelo Eterno, que é o Islã. E essa praga atormenta, né, os cristãos até os dias de hoje, né? Os cristãos são atormentados, principalmente na Europa, são atormentados na Europa e na África, são atormentados pelo Islã, pela mensagem que traz o Islã, que faz com que mexa aí com as bases da cristandade. É tanto que o Islã está crescendo tão rápido que daqui a alguns anos, algumas pesquisas apontam que o Islã estará com maior número de seguidores, mais do que o próprio, do que a própria cristandade, do que o próprio cristianismo, tá certo? Então era essa live que eu queria compartilhar com os Haverim, né? Uma live aí que durou até uns 40 minutos, né, de live, e eu espero que vocês possam se deleitar. Depois eu vou trazer mais estudos. Nós vamos estudar a sexta trombeta na próxima live, tá certo? E vou trazer outros estudos referente aí ao livro de Guiliana, né? Nós temos que estudar também as taças, que são referência ao que nós vamos vivenciar aí, precedendo a segunda vinda do Mashiach e Yeshua HaNotzeri, tá certo? Então, deixo com vocês esse estudo. Meditem na mensagem, tá certo? Vou disponibilizar aqui no Facebook as referências para vocês procurarem no Taná, tá certo? Para comparar o que está dentro do livro de Guiliana, ok? Um forte abraço, Laila Tov, Shalom Lekulam.